Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique e participe através do nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Participe, envie suas perguntas. O tema do nosso programa de hoje é sobre saúde mental e assédio moral no local de trabalho. Para tratar desse assunto, eu convidei aqui a pesquisadora do Serviço de Ergonomia da Fundacentro, Fundação Jorge do Prá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, Cristiane Queiroz Barbeiro Lima. Obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vinda aos estúdios da TV Osasco. Obrigada, o prazer é todo meu. Um tema bastante importante que nós vamos tratar com a especialista, a pesquisadora Cristiane Queiroz Barbeiro Lima, e que é o assédio moral. Quero sintonizar os meus telespectadores, Cristiane, o que é o assédio moral? O assédio moral no trabalho. Assediar, a própria palavra já nos ajuda a entender. É algo que acontece persistentemente, né? São situações que você vive durante um período e por repetição dessas situações humilhantes, né? Situações que constrangem as pessoas, que levam as pessoas para baixo, são situações consideradas que afetam o moral. E aí, então, assédio moral no trabalho. E isso pode, dependendo do grau, pode afetar a saúde do trabalhador. Isso, com certeza. Você passar por várias situações que humilham, que te levam para baixo, que fazem com que você desista daquilo que você pretende fazer, dos seus desejos, das suas obrigações, isso com certeza afeta a nossa saúde física e mental. Para você, essa prática é antiga? Sim, é uma prática antiga. Nós podemos aqui citar já desde a colonização do Brasil, né? Como a forma com que nós entendemos e sempre entendíamos o trabalho, né? Essa forma de submissão, né? Sempre você está submisso a alguém, é uma situação que pode nos levar a certos constrangimentos. Vamos lembrar dos escravos que eram açoitados, né? O extremo que isso, essa existência desse extremo, né? Infelizmente, hoje, a gente pode não chegar aos açoites, mas a gente chega a situações que levam as pessoas até a pensarem em suicídio. Né? Então, são situações muito difíceis, são situações que impedem com que a pessoa consiga continue realizando o seu trabalho, como deve ser feito. Né? Agora, Cristiane, eu lhe pergunto, quais as categorias no mundo metalúrgico que sofrem, tem algum tipo de pesquisa que eles fizeram no levantamento, que sofre mais o assédio moral? Olha, todas as pesquisas que nós temos, não existe uma categoria mais privilegiada. Todas as categorias sofrem ou passam por assédio moral. O que existe é que algumas categorias foram mais estudadas que outras, né? Porque a gente entende que o assédio moral tem muito a ver com a forma com que o trabalho é organizado e com que se faz a gestão do trabalho, né? É óbvio que nós temos pessoas e, né, as instituições, as empresas são formadas por pessoas, né? Entretanto, as pessoas vão se comportar e vão exercer determinados papéis que podem levar a situações de assédio moral. Então, quanto a isso, todas as categorias são sujeitas a passarem por essas situações. Mas as que nós temos no Brasil mais estudadas é o setor bancário. Né? O setor bancário é um setor bastante estudado. Os professores também, existem já algumas pesquisas boas sobre que encontraram situações de assédio moral
em professores, mas os metalúrgicos, assim como os mineiros, o pessoal da construção civil, todos nós passam por isso. Podemos passar por situações de assédio moral. Agora, existe uma hierarquia nesta convivência com o assédio moral, ou seja, parte do princípio que é o chefe com o funcionário, ou às vezes o funcionário com o funcionário, ou seja, com o igual também acontece o assédio, até porque a necessidade de competição, enfim. Isso, o que nós estamos entendendo hoje é que o assédio moral, ele tanto pode ser de cima para baixo, né, vamos dizer, dos cargos superiores para os inferiores, na vontade de que se cumpra determinadas tarefas, determinadas atividades. Entretanto, também existe o assédio moral entre colegas, né? Agora, esse assédio moral entre colegas, ele é muito provocado pela própria situação de trabalho, pela gestão, né? Então, quando você tem uma gestão competitiva, onde há necessidade de um prevalecer em função do outro, então, muitas vezes, existe o assédio moral entre colegas, né? Naquela ânsia de você poder sobressair ou de ganhar prêmios e deixar o outro para trás. O que leva, Cristiane, uma pessoa a cometer esse tipo de ação? Ou a pessoa que usa esse artifício? É medo de perder? Enfim, o que Olha, eu costumo dizer que a palavra de ordem é o desemprego, né? Na experiência que nós temos lá, convivendo com pessoas que sofreram assédio moral, inclusive por terem sofrido acidentes do trabalho e retornado ao trabalho com alguma sequela, ou doenças do trabalho, então as pessoas passaram por certos afastamentos devido a doenças relacionadas ao trabalho, e depois, nesse retorno, a dificuldade que ela tem, né, de novamente enfrentar aquele ambiente de trabalho e dos colegas a receberem, que a gente tem visto essas situações onde os colegas olham para a pessoa e já vê a pessoa como uma própria ameaça. Agora, essas atitudes, né, ações e atitudes de colegas ou de supervisores, elas vêm pela ameaça e pelo medo que cada um tem de perder seu emprego, né? Então, a gente percebe que até para você hoje entrar com um processo, né, e hoje, como está se falando muito sobre assédio moral e o número de processos trabalhistas entram, né, muitas pessoas entram para poder verificar essa questão do assédio moral, a necessidade de você ter testemunhas. E na hora, como é que você vai encontrar essas testemunhas, né? Nós vamos saber já, que é um tema que você vai discutir ainda no programa de hoje. Isso. Estou recebendo aqui, minha convidada de hoje é a pesquisadora do Serviço de Ergonomia da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. No final do programa você vai ter o site, acessar a Fundacentro e descobrir um pouco mais dessa fundação séria, importante, que está aqui representada pela Cristiane Queiroz Barbeiro Lima. Está gostando do nosso programa? Então, clique, participe através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Participe através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Nosso programa agora está na internet. Acesse, por favor, o nosso site e descubra aí o que o sindicato tem a oferecer para você e também para a sua família. www.sindimental.org.br. A minha convidada de hoje é a pesquisadora do Serviço de Ergonomia da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. Participe, mande seus e-mails para a Cristiane Queiroz Barbeiro Lima, a nossa convidada. Cristiane, que tipos de transtornos o assédio moral pode trazer para a saúde do trabalhador? Você tratou no primeiro bloco que, entre eles, o suicídio. Que outros problemas pode trazer para o trabalhador? Na verdade, eu comecei pelo mais grave, né? Que é o suicídio, pensamentos suicidas. Mas é óbvio que antes disso, qualquer situação constrangedora que humilhe as pessoas, que faça com que as pessoas se sintam, em princípio, até culpadas por aquela situação que elas estão passando, elas, no mínimo, é a tristeza, né? Você pode ter já as pessoas começam a se entristecer ou
aumentar a sua ansiedade, né? Perder a vontade de trabalhar, muitas vezes, né? Enfim, é uma série de consequências que a gente pode ter do assédio moral no trabalho. Agora, mais importante do que o assédio moral são todas as violências que a gente pode passar no ambiente de trabalho, né? É que o assédio moral hoje, ele é falado porque é aquela condição que persiste. Mas existem pequenas, entre aspas, pequenas violências que também nos levam a ter consequências, só que elas não são caracterizadas como assédio moral. Por exemplo? Né? Você, de repente, tem uma prática onde você não consegue realizar teu trabalho adequadamente. Faltam instrumentos de trabalho, por exemplo, num hospital. Né? Onde um médico ou um enfermeiro, ele não pode fazer o seu trabalho adequadamente, não porque ele não queira, mas porque falta as condições de trabalho. Isso também vai fazendo com que a pessoa cada vez mais fique ansiosa, desestimulada, muitas vezes aquela vontade de fazer a qualquer custo, porque quando a maioria de nós, quando recebemos uma missão, né, ou algo a ser feito, nós queremos fazer bem feito e queremos chegar até o fim. E muitas vezes isso não é possível, né? Então, de todo tipo de consequência a gente pode ter. Uma das maiores é a falta de reconhecimento desse esforço, né? E a falta de reconhecimento leva a um desgaste, né? Leva a um desgaste que que é o que muitos pesquisadores colocam, que é o burnout, né? Que é o desgaste emocional. Você chega uma hora que você desiste daquilo que você faz. Você está dizendo como uma prática. Agora, por exemplo, as pessoas que são introvertidas, as pessoas que não têm um diálogo, não costumam conversar, como detectar os sintomas do assédio moral? Uhum. Então, o assédio moral, normalmente, ele é percebido pelas pessoas. Tá. Né? Normalmente, ele não é uma prática... ela pode ser uma prática, vamos dizer, implícita. Né? As pessoas não percebem que é assédio moral, até por cultura. Né? E o que é assédio moral para uma pessoa pode não ser para outra. Né? O nível de agressão que você está sentindo, o nível de exigência que lhe é feito. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Embora que, como eu disse a você, as práticas de gestão é que nos ajudam a caracterizar o assédio moral. Certo. O assédio moral deve ser visto sempre pelo ponto de vista da gestão, dos indicadores que nos levam a perceber quando existe uma gestão que é uma gestão que leva a situações de assédio moral. Agora, é possível que esse problema saia do local de trabalho e vai para a sua casa? Ou seja, a família acaba sofrendo junto? Com certeza. Quando tem essa participação, porque às vezes o trabalhador não fala, acho que é pior ainda, né? Acaba não conversando, não desabafando. Existe essa possibilidade também da família sofrer junto? Sim, com certeza. Até porque nós somos inteiros, né? Nós não conseguimos deixar os nossos sentimentos e os nossos problemas familiares em casa. Nós levamos conosco quando trabalhamos e também coisas que, todos os problemas e todos os nossos sentimentos e tudo que nós passamos no trabalho, a gente leva para casa, né? Somos inteiros, é impossível a gente fazer essa divisão. E a família, ela costuma sofrer junto com o trabalhador, né? Entrevistando uma vez, fazendo uma pesquisa sobre assédio moral em portadores de doenças relacionadas ao trabalho, o marido da pessoa que tinha passado por algumas cirurgias devido aos movimentos repetitivos, ele tinha passado mais por situações de assédio moral em função da esposa do que ela própria, né? Porque ele estava sempre ali com ela, vendo o sofrimento dela, tentando provar que ela tinha sido, que a doença estava relacionada ao trabalho. E, no entanto, esse processo todo de levar ela ao INSS para conseguir o afastamento, depois voltar para a empresa, levar os atestados, né? Tudo isso era acompanhado por ele. E ele sofria tanto quanto ela. É complicado, hein? Agora, quais as consequências do assédio, abrindo um pouco mais o leque, as consequências do assédio moral na sociedade? Qual o impacto que você vê na sociedade? Olha, como nós já havíamos falado, o
o assédio moral não é algo novo, né? No contexto que a gente vive hoje, a gestão e a organização do trabalho. Então, hoje, o assédio moral, ele está, do jeito que nós estamos vendo, ele aparecer, né? Essas novas formas de trabalhar, de organização, elas estão trazendo, então, as doenças psíquicas. Então, há um número maior hoje de doenças relacionadas ao trabalho e que a gente pode dizer está relacionado com a saúde mental, o número é maior agora. Então, o assédio moral, do jeito que ele está hoje, que nós estamos caracterizando, né, porque no Brasil não existe uma legislação ainda clara a respeito, mas já existe como caracterizar o assédio moral, né? Que na verdade é por dano moral, que se caracteriza na parte da legislação, na parte jurídica. Tá. Na parte técnica, a gente ainda não tem um procedimento, uma metodologia para caracterização exata do assédio moral, mas de situações de assédio moral. Pelo que estou entendendo, está avançando então, cada vez mais. Nós estamos numa fase que nos últimos anos tem se avançado, tanto na forma de caracterizar o assédio moral, mas de discutir, e o que é mais importante, discutir violência no trabalho. Sim. Aqui comigo estou recebendo a pesquisadora do Serviço de Ergonomia da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, para quem não sabe, a Fundacentro. É a Cristiane Queiroz Barbeiro Lima, tratando um tema muito importante, saúde mental e assédio moral no local de trabalho. Clique no nosso e-mail e acesse o nosso site e descubra mais sobre esse tema muito importante. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista e Debate. Está perdendo o programa de hoje, que é muito interessante. O tema é saúde mental e assédio moral no local de trabalho. Se você perdeu o programa, não tem problema. Calma, fique tranquilo. Acesse o nosso site, o site do sindicato. Clicando lá, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Clique então no www.sindimetal.org.br. A minha convidada de hoje é a Cristiane Queiroz Barbeiro Lima, da Fundacentro. Cristiane, como a pessoa pode identificar que está sofrendo um assédio moral no local de trabalho? Normalmente a pessoa começa a perceber um comportamento diferente ou do seu chefe ou dos colegas com relação a ela, no sentido de ser isolada do contexto do trabalho, das reuniões, das conversas, ou então aquele sentimento de perseguição, né? Onde você percebe que tudo que tiver que acontecer de mal ou de ruim parece que é dirigido a essa pessoa. Ou então nós temos também a questão de você sempre ser requisitado a cumprir metas, a fazer além daquilo que você pode, né? E você sempre naquela ânsia de conseguir atingir aquele objetivo, aquela meta colocada, imposta, e você nunca consegue. Eu te disse isso de propósito, porque às vezes as pessoas não podem confundir também, que às vezes ela não está dando lucro para a empresa, não está fazendo por onde também, não está fazendo esforço nenhum e achar que está sofrendo um assédio moral, né? A gente tem que saber separar para que as pessoas não confundirem, não é isso, Cristiane? Porque senão, eu estou sendo assediado moralmente, então, peraí, vamos ver, vamos analisar, não é isso? Também tem muito disso também, tem os dois lados, né, Cristiane? Não, claro, o que a gente tem que perceber é a maneira com que isso é feito, né? Agora, Hoje, o que nós temos percebido é que esses programas motivacionais, né? Por exemplo, você atrelar o salário de alguém a determinadas metas, isso leva as pessoas a trabalharem além das suas possibilidades, né? Então, a gente tem várias situações no comércio, nas vendas, que hoje o que a gente tem visto é que a forma de gestão vamos utilizar a pessoa ao máximo que ela pode dar, né? Então, isso tem que ser repensado, né? Até que sempre querendo mais, né? Se hoje você atinge uma meta, amanhã você tem que atingir o dobro daquela meta. Então, o que eu tenho
conversado com vários pesquisadores a respeito como nós estamos entendendo a carga de trabalho, né? Como é que a gente pode fazer uma reflexão sobre isso, né? Até onde é possível fazer uma avaliação de desempenho? É uma das grandes preocupações. Como que você é avaliado hoje, né? Você é avaliado no contexto do seu trabalho ou você é avaliado como pessoa, né? Há uma discussão muito grande, muitas formas de avaliação são formas de assédio moral. Agora, que explicação você dá aos nossos trabalhadores, que são muitos, que nos acompanham, obrigado pela audiência de você em casa, como conscientizar, então, os trabalhadores, Cristiane, contra o assédio moral num país em que tudo é motivo de piada? Exatamente. E, inclusive, a piada a nossa forma, às vezes, de levar as coisas na brincadeira, no próprio ambiente de trabalho, né? Inclusive como fator motivacional, é algo que leva ao assédio moral. Por exemplo, cantar músicas, hinos, rebolando para motivar pessoas. Muitos homens não gostam de rebolar, não é mesmo? E, às vezes, isso é colocado para que eles façam, para tornar o ambiente mais brincalhão, mais leve, como se todos estivessem trabalhando alegres e contentes. Agora, eu entendi também o sentido que você me perguntou, né? Um país que sempre nós temos a tendência de levar as coisas na brincadeira, né? Cada vez mais temos que perceber que tipo de brincadeira é essa, né? E muitos motivos, a gente banalizar o próprio assédio moral é muito difícil. Você tem que entender que o assédio moral não é uma questão de comportamento, é uma questão de estrutura, né? Valores onde o que o outro representa para você e o que o trabalho representa para você. Perfeito. Agora, como se prova na justiça, Cristiane, o assédio moral? Deve ter uma testemunha? É difícil, né? Então, quanto a isso, existem algumas situações que claramente se caracteriza assédio moral. Uma delas é esse tipo, constranger pessoas, né? Geralmente você precisa de testemunha para comprovar o ocorrido. Ou então, determinadas formas de gestão onde o supervisor ou o chefe grita com o funcionário várias vezes, ou tem determinadas ações que forçando a pessoa a fazer determinadas coisas. São coisas mais visíveis, mais objetivas, que precisam de testemunhas. Por outro lado, nós temos estudado a possibilidade de trabalhar com indicadores, porque hoje nós temos tido muito problema com testemunhas, porque você ser testemunha de um colega, você pode ser a próxima vítima. Sem dúvida. Ninguém vai querer ser, né? Ninguém vai querer ser. Então, inclusive um projeto que nós temos agora, para 2012, é estudar testemunhas. Agora, está terminando o nosso programa, quando se relaciona a questão do assédio moral com a raça, também tem esse fator, é mais complicador ou não? Então, as pesquisas mostram que mulheres, pessoas, que existe um preconceito, né, com relação às pessoas negras. E que eles são mais afetados do que outros. E se nós formos pensar um pouquinho mais profundamente, os índios, né, também são afetados pelo assédio moral, até para poder trabalhar e tudo mais. Além dos negros, a mulher também. A mulher também. Assim bem assediada. Isso. Agora, para encerrar o programa, vocês têm alguma ligação com a CIPA, que é um parceiro nosso? A CIPA, você diz a revista? Não, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho? Exato. Então, a Fundacentro, sendo uma instituição de pesquisa que assessora o Ministério do Trabalho e Emprego, ela tem alguns pesquisadores que se dedicam somente sobre o tema, né? Para cada vez mais aperfeiçoar as comissões de prevenção de acidentes nas empresas. Tá certo. Conversei aqui com a pesquisadora do Serviço de Ergonomia da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, para quem não sabe, a Fundacentro, Cristiane Queiroz Barbeiro Lima. Obrigado pela sua presença, tratou um tema muito importante, saúde mental e assédio moral
no local de trabalho. Obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vinda aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Obrigada. E qual que é o site da Fundacentro? É www.fundacentro.gov.br. www.fundacentro.gov.br. Clique lá, participe, descubra um pouco mais dessa fundação séria e competente aqui representada pela Cristiane. Obrigado você, telespectador, pelo seu carinho, claro, também pela sua audiência, por ter ficado conosco até agora. Agora, você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e participa. Acesse então o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br ou através do nosso site www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.